Olá Flávia, olá a todos, e hoje nós vamos falar sobre moderadores de apetite, que são muito comuns aí para mulheres e homens que querem perder peso. Inclusive o moderador de apetite mais utilizado aqui no Brasil é a sibutramina, que inclusive agora precisa de toda uma questão de retenção de receita. O governo tem cada vez mais dificultado o acesso a esse tipo de medicamento. E para falar sobre as consequências da sibutramina, eu vou conversar com a farmacêutica Elivânia. A sibutramina é um medicamento que tem que estar com muita atenção. Somente o médico pode prescrever, ele tem que fazer uma avaliação geral desse paciente, muita cautela, uma autorização especial, daí é que ele vai poder prescrever essa sibutramina. Normalmente o endocrinologista é que faz essa prescrição, mas o índice de massa corpórea tem que estar alto, acima de 30, ele tem que estar com a parte cardíaca dele muito bem avaliada, a parte psiquiátrica avaliada, daí sim ele pode fazer uso dessa sibutramina. Elivânia, como a sibutramina é muito comum no Brasil, fala um pouquinho pra gente mais um pouco sobre a história desse medicamento. Então, esse medicamento se popularizou muito há uns 10 anos atrás. Ele era usado como um ansiolítico, antidepressivo, e a gente observava que as pessoas que usavam esse medicamento perdiam peso. Então, ele entrou nessa faixa de medicamento. Na verdade, ele não é um inibidor de apetite, ele tem outra função, mas ele também diminui. A gente teve as anfetaminas proibidas no Brasil, e com isso, quem ficou? Somente a sibutramina. Então, ela se popularizou por esse motivo, mas ela é um medicamento que a gente tem que ter extrema cautela, porque existem riscos de infarto com a sibutramina, os efeitos colaterais são enormes, boca seca, ansiedade, casos de suicídio, então tem que avaliar essa parte psiquiátrica mesmo. E todas as pessoas, ou a grande maioria delas que usaram a sibutramina, quando param, voltam a engordar e adquirir o peso todo novamente, se não um pouco mais. Então tem esse efeito rebote. Então a gente tem que ter muita cautela com ela, ter uma boa orientação nutricional, um excelente endocrinologista avaliando, e só assim fazer o uso desse medicamento. O que a gente viu assim ao longo desses 10 anos é que pessoas que não tinham esse índice de massa corpórea, né, que é o indicado, estavam usando de maneira indiscriminada, né? Foi isso que o governo fez toda essa restrição. Sim, ela entrou numa portaria que inclusive na farmácia aqui a gente manda um relatório à Anvisa mensalmente de todas as pessoas que tomam, e então muita cautela mesmo do governo, porque ele percebeu que estava tendo muito efeito colateral, porque as pessoas compram pela internet, às vezes compram de fora do país, e tem que estar avaliando o quanto isso é bom para a vida dela. Ela tem os riscos todos e a gente tem pouca informação realmente sobre a sibutramina. Elivânia, durante a entrevista a gente estava conversando, né, e você estava aqui contando pra gente que agora para fazer a retirada dessa sibutramina equivale aí ao uso de morfina. Realmente tem que ter prescrição médica, receita retida, tudo para dificultar o acesso. Isso que eu comentei com você, da rigorosidade para comprar essa medicação. Somente com prescrição médica, e isso a gente manda os relatórios mensalmente, então ela tem muita rigorosidade mesmo, receituário até de outra cor. Ele não é o receituáriozinho comum que a gente utiliza, ele tem uma outra portaria. Então, assim, cuidado na hora de usar a sibutramina. Tenha uma orientação mesmo, veja a sua necessidade. Existe necessidade no país, tem pessoas que precisam dela, então ela está liberada para isso, mas não no uso indiscriminado, não comprar, qualquer pessoa sair tomando, porque a gente tem que fazer uma boa avaliação para tomar.